Porque, a depender do seu grau de intimidade com Deus, só depende de quanto você quer ou não, e você está disposto, porque é certo que não dá para caminhar na direção da luz e da escuridão no mesmo passo. A luz é luz, sempre será e continuará acesa eternamente. A diferença é a distância que eu quero estar dela. Porque a primeira coisa que a gente enxerga quando a gente chega perto da luz somos nós mesmos e nos assustamos porque nós temos muitos defeitos. Somente a graça de Deus, para entender o que Deus quer com essa miséria, com essa carcaça velha aqui, é somente conversando com Ele, somente tendo intimidade, para que a gente entenda qual é a nossa função, qual é o nosso verdadeiro chamado, e por amor a Deus, somente a Ele cumprir esse chamado. Mas se eu não entendo, se eu não busco intimidade, eu só vou poder chegar até certa distância do Senhor, e dali não passaremos. E não sou eu que estou dizendo isso, são palavras fortes, mas está na Bíblia. Abra sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Curiosamente, vamos meditar a partir do versículo 8. Olha, essa passagem foi difícil de preparar, porque o primeiro versículo é o último trecho de uma parábola, e aí vem toda uma história, uma dinâmica misteriosa em cima disso que Jesus quer ensinar. Uma pregação muito interessante, por isso presta atenção. Mateus, capítulo 13, e versículo 8, vai dizer assim: outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Palavra da salvação. Meus queridos, essa passagem, da forma como ela foi passada para a gente meditar, ela é muito curiosa. Sabe por quê? A começar ali, que é a conclusão de uma parábola que fala, sabe do quê? Claro, a alusão que Jesus Cristo usou na época onde existiam muitos agricultores era a terra. Mas, se nós voltarmos lá no Gênesis, qual é a matéria-prima que Deus usou para fazer o homem, na linguagem figurada do Gênesis? A terra. Então dá para entender que terra somos nós, nosso coração. E existem vários tipos de terras, assim como existem vários tipos de coração. Jesus não está falando de uma parte externa, Jesus está falando do interior de nós mesmos. E sabia que o olho é a luz da alma, só habita a nossa alma aquilo que entra pelos olhos. E sabia que você pode controlar o seu olhar? Você pode olhar para onde você quiser, você pode ver o que você quiser, só que tudo que você vê nunca mais se apaga da sua alma. Por isso, cuidado com o que você está formando, esse terreno que Jesus vai usar para plantar depois. Porque não adianta enfiar um monte de pedra, pedregulho, não adianta ser um terreno à margem, não adianta ter um monte de espinho, que não vai brotar a palavra. Ela pode até mexer um pouquinho, mas não vai durar. Isso é só a conclusão daquilo que Jesus está falando ali no finalzinho. Porque existem vários tipos de terra. Uma é a terra que cresce, uma
uma é a terra outra. Só que o detalhe é o seguinte também: Jesus é quem vai arar. Então, mesmo que essa terra esteja dura, esteja cheia de pedregulho, mesmo que essa terra hoje, agora, nesse instante, não esteja prestando para plantar, se você entrar na intimidade, deixar Jesus arar esse solo duro, pode ter certeza que ele arrebenta tudo que é pedra, faz cascada, faz milagre e dá um jeito, porque ele é Deus, de transformar esse teu coração numa terra que vai dar fruto. Mas para poder chegar ao momento de plantar, tem um preparo todo que Jesus tem que fazer no coração. Não existe conversão instantânea. A conversão instantânea é com a semente que cai na beira do caminho, que dá uma raizinha, dá uma emoçãozinha, até pega um gostinho, mas por não ter espiritualidade, por não ter Jesus trabalhado no seu coração, não enraiza. E eu não sei se você já viu um solo separado, ou por mar, não é algo bonito, não é algo fácil. Não é um serviço leve, dá trabalho, serviço sujo, é pesado, às vezes demora. Não sei se já viu, nós estamos arando principalmente quando arava com o boi, aí de repente vem no meio do trilho uma baita com uma pedra, rebenta a unha do arado, para tudo, até consertar arado, até chamar a turma, até cavar em redor da pedra, até arrancar aquela pedra dali, ou rachar aquela pedra, continuar. Às vezes está no processo, mas está no momento em que Deus está numa pedra muito grande e vai ter que parar aí até você decidir deixar de ajudar essa pedra. Não dá para continuar meio a meio. O problema é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais compromisso Ele vai exigir. Mais disciplina, mais ordem, mais virtudes. Porque é claro que na caminhada com Deus tem que entender as virtudes, caminhar com Cristo, seja o movimento que você for, tem que levar a isso, a aperfeiçoar-se a santidade. Só que essa é só a primeira parte. Na sequência, olha só, diz assim: os discípulos aproximaram-se dele. Eu sei que você lê bastante Bíblia, que só não lembra do contexto, né? Mas se você chegar no começo desse capítulo, onde é que Jesus está falando para o povo? Ele chegou, vai dizer assim, que ele chegou na beira do lago e só que começou a juntar uma galera, muita gente. Ele entra numa barca. Jesus não está na beira, Jesus não está acessível. Como é que os discípulos se aproximam de Jesus? Parou para pensar que curioso? Vai ter que molhar o pé, vai ter que ir na água, até chegar na barca e ainda pular para dentro. Tudo molhado. Está entendendo que às vezes a diferença entre aquilo que Deus sonha para você e aquilo onde você está é que Ele quer que você vá mais para o fundo, que você entre, que você molhe o pé, que você sinta frio, que você sinta insegurança, mas que você tenha a coragem de continuar. E às vezes é uma doença, às vezes é uma dificuldade, não sei, há muitos mares, muitas águas, mas é necessário ir para onde está Jesus, aproximar-se, independente do que haja no caminho, porque por mais que pareça horrenda, o caminho, a única coisa que o inimigo pode fazer é parecer. Não é, não se iluda, não permita-se iludir-se. Se a direção é Jesus, Ele vai deixar você chegar. Não importa se tiver que caminhar em cima de água, debaixo da água, no fogo, na onde for, se é na direção de Jesus, vai, vai, e quanto mais depressa você for, mais rápido a graça acontece. E ainda só, presta atenção aqui, mais misterioso do que isso, é os discípulos quererem chamar a atenção de Jesus. Eu sei que vocês perceberam, vocês só estão fingindo que não perceberam. Olha aqui, os discípulos dizem assim, a petulância, né? Mas enfim, homem. Os discípulos se aproximaram dele para dizer: por que lhes falas em parábolas? Ou seja, a mesma coisa que dizer, por que o senhor usa uma linguagem simples com ele? Por que o senhor está falando, contando historinha? Porque não lhes, porque lhes falas, não, ele não está perguntando deles, não é porque nos falas em parábolas,
É porque eles falam que o Senhor fala para os outros de parar. E aí Jesus responde: para de ouvir, não ouve. Quem fica na margem do lago só vai entender de forma muito distante aquilo que Jesus quer falar. Quem não se aproximar para na intimidade questionar Jesus, você vai entender as coisas de maneira muito rasa. Tenha dificuldade na sua vida, tenha coragem de pegar essa dificuldade e lá perguntar para Jesus: por que está difícil? Por que o Senhor está falando difícil comigo? Para que Ele te responda. Porque se você ficar na margem do lago só ouvindo de longe, você vai ver Jesus, você vai ouvir muito de longe e entender muito rasamente aquilo que Ele está trabalhando na sua vida. E aí que está que tudo vai começar a parecer dificuldade, tudo vai começar a parecer provação. Porque assim tem certa revelação que a gente vem e vai, toda a vida parece que a vida dessa pessoa tem um caminhão de provação, como se Deus olhou para ele assim: não, rumo ao céu para prestar a aprovação. É orgulho, desculpa, você está se colocando sempre como se a sua vida fosse a mais sofrida. E se eu disser que é a dificuldade e não a alegria que te traz aqui na igreja? Quem aqui veio e não precisa de nada? Sem nenhum pedido, sem nenhuma cura? Quem aqui veio só para dizer: não, Senhor, minha vida é tão perfeita, que leva um braço, leva um carro, tomara que eu preciso dar para alguém tudo que eu tenho. Quem que veio aqui nesse estado? Não tem. É só, infelizmente, a dificuldade que nos traz aqui. Então, bendita seja a dificuldade, e quanto mais dificuldade, mais próximo você pode chegar. Alegre-se. Não foi assim com João e Pedro. Acabou de morrer Jesus. Foram nossos fariseus e falaram assim: quem falar em Jesus vai tomar pau e vai morrer. E o que Pedro e João foram fazer? Foram na sinagoga, no caminho, porque não podia ser longe, não podia ser depois, tinha que ser na porta do templo. O menino falou assim: vocês têm irmão para? Aí Pedro chega assim: olha para a gente, olha o cheiro, olha a roupa. Não tenho nada para dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou e andou. O que aconteceu? Pegaram os dois, levaram para o campo e deram uma camaçada de pau. Os caras foram açoitados. E vai ter lá, a palavra de Deus assim, que ele sai como? Alegres, pulando e sorrindo, por se acharem dignos de sofrer as mesmas injúrias que Cristo. Dentro da história da igreja, você vai ver santos que foram condenados lá pelo Império Romano à morte. Mas o código do direito romano já era muito avançado na época. Então, por alguns casos, eles davam fiança. E sim, a igreja dava fiança de muitos santos para você, você sabia disso? Só que tem santo que vai mandar a carta dizendo assim: eu não quero que pague a minha fiança, deixa eu morrer para que o meu sangue seja como a semente para a nova igreja. Tem santo que vai ser colocado na grelha e vai dizer: vira do outro lado, já pode comer um pedaço, que esse lado está ameaçado. E quanto mais humilhado, mais escarnecido, mais reconhecido de graça, de felicidade, a ponto da história dizer que os carrascos, os algozes ficaram confusos, atônitos, por não saber mais como torturar os cristãos. E aí quando chegou, vai todo mundo aqui para o céu. Aí nós chegamos lá no céu, da roda daquela sampaeira, toda contando as dificuldades da vida. Um vai dizer: não, porque eu tive que ver meus filhos serem comidos por leões na arena, depois fui eu dentro da morte através de uma tocha de fogo. O outro vai dizer que teve os braços arrancados, a pele arrancada. Você vai falar o quê? Para se achar digno de um céu que você não teve coragem de morar os pés para dentro da barca, estava um pouquinho mais, que veio uma doença para você, para sua família, que veio uma morte, que veio uma dificuldade financeira, e aí você já achou demais, já quis até se matar. É esse, desculpa, é para isso que nós fomos criados, para esse amor pobre, fuleiro, é
morrer por você, para sangrar por você. Para isso, uma vida de meia escolha, onde a gente escolhe o catolicismo como? Porque eu não vou lá porque é muito cedo, porque é muito tarde, porque é muito longe, porque é muito porque é isso, porque é aquilo. Aí você vai criando um cristianismo, um catolicismo que se encaixa em você. Aí não pode mais falar nada, que daí você não vem mais na igreja, o coordenador do grupo não pode puxar a orelha de uma tarefa no grupo, não pode nada. Viramos o quê? Católicos de cristal. Nós fomos forjados ali. E eu gosto de me pegar aqui, porque aqui tem uma revelação da Deus. É aqui que nós fomos forjados. É para isso que nós fomos feitos. Existe maior, e você conhece a maior demonstração de amor, de coragem, de virtude do que essa? É a mesma coisa que você pegasse, sei lá, um carrão desses de corrida e fosse pegar uma estrada dessas de chão aqui, vai ficar andando, se for feito para voar baixo, para correr muito rápido, você vai ficar se metendo em estrada emburacada de lama, de vãs filosofias, de vãs ideias, de mundanismo, sendo que Deus criou na igreja uma alta estrada. O próprio Caracol dizia: a Eucaristia é uma alta estrada para o céu, pavimentada, e você vai ficar se vendo em beco. Essa decisão, entende, é nossa. E o mais bonito, e eu sempre falo isso na maioria das minhas pregações, o mais bonito é que não importa o ontem, nem o agora porque talvez você tenha sido mal, ou sem perceber, prejudicou algumas pessoas, a si mesmo. O que importa é agora. O tempo de Deus é o instante presente eterno, nos ensina Santo Agostinho. O que importa é agora. Qual é a sua escolha agora, nesse momento da graça de Deus, nesse tempo presente da nossa vida? Se escolhe ficar na margem, escutando gente de novo, catolicismo confortável, bonitinho, sem sangue, sem sofrimento, politicamente correto, ou você vai molhar os pés na água até a figura que tiver o barco, para ir lá perguntar para Jesus: por que o Senhor está falando assim? Por que o Senhor está me falando com essa linguagem? Porque dessas coisas é para Jesus. Essa é a graça de ser discípulo. Essa é a graça de ser discípulo, poder chegar pertinho de Jesus na Eucaristia, no altar e dizer: Senhor, por que o Senhor está falando assim comigo? Por que está usando as palavras tão duras? Por que? Fecha os teus olhos. Pensa, fecha os teus olhos e imagina o campo da